A partir de agora, Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Quero luz no meu caminho. Prezados amigos, mais uma vez nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos a sua atenção deste nosso programa Visão Espírita, que começa neste momento. Espírita Cidadão é um quadro que pretende discutir o mundo a partir do conhecimento espírita, com muito senso crítico e serenidade. Você é o nosso convidado para juntos dividirmos os nossos anseios de mudança e de justiça. Seja bem-vindo. O nosso tema de hoje é Direitos Humanos e o Progresso do Homem. Meus amigos, nada mais equivocado do que achar que os direitos humanos devem ser garantidos apenas para bandidos. Nada mais equivocado e errado do que dizer que os direitos humanos devem ser assegurados apenas àqueles que merecem os direitos humanos. É aquela frase lamentável que se ouve por aí, direitos humanos para humanos direitos. Nada disso, meus amigos. Os direitos humanos nada mais são do que a expressão jurídica de um dos principais, ou se não, do principal mandamento do cristianismo, ou de parte dele. Quando nós aprendemos o amar ao próximo como a ti mesmo, este é o direito humano. É a maneira jurídica de dizer que devemos amar a todos como amamos a nós mesmos. Meus amigos, ele é, portanto, universal. O ensinamento de Jesus não era de que amássemos apenas aos nossos amigos, ou apenas aos bonzinhos, ou amássemos apenas aqueles que praticassem o bem. Ao contrário, ele nos recomendou até mesmo que amássemos aos inimigos. E é exatamente nesse sentido que nós temos que entender também os direitos humanos. Direitos humanos a todos, inclusive aos bandidos, inclusive àqueles que não atuam exatamente como nós imaginamos que seria o justo, o correto e o bondoso. Por isso que se diz na doutrina dos direitos humanos que eles são universais, isto é, aplicáveis a todo e qualquer ser humano, independentemente de raça, independentemente de convicção religiosa, de orientação sexual, de etnia, se ele é cidadão ou não, se ele está num determinado país numa condição de clandestinidade ou de legalidade, não importa. A condição de ser humano dá a ele a condição de credor dos direitos humanos e, portanto, de nossa parte, a condição de devedores. É preciso que nós aprendamos a respeitar os direitos humanos nessa perspectiva de uma ética absolutamente universal aplicável a qualquer ser humano. E é preciso que agora alguém, naturalmente, perguntaria, mas por que razão que este dever moral acabou ganhando uma concepção jurídica? Como é que ela virou direito? Como é que uma norma moral acabou virando direito? Isso é muito interessante e nós vamos usar alguns minutos para explicar um pouco isto aos nossos queridos espectadores. Os direitos humanos, como um ramo do direito, surgem a partir do final da Segunda Guerra Mundial. É uma resposta da civilização à barbárie que aconteceu nos campos de batalha da Europa entre 1939 e até 1945. Quando termina a guerra em maio e depois agosto de 1945, a guerra na Europa e a guerra no Pacífico, o mundo estava absolutamente perplexo. Como é que nós conseguimos chegar àquele grau de destruição, de desrespeito pelo ser humano, com milhões e milhões de pessoas mortas, trucidadas, uma destruição como nunca a história da civilização tinha assistido? E aí as pessoas se perguntavam, o que é que nós vamos fazer para evitar que isso aconteça novamente? É bom lembrar que a Segunda Guerra acontece em 1939, poucos anos depois da chamada Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Portanto, havia um grande temor, a partir de 1945, que mais uns 10 ou 15 anos e nós tivéssemos uma Terceira Guerra Mundial. E com os avanços tecnológicos, sobretudo na área das armas de guerra, a perspectiva era muito ruim de uma grande destruição em massa, talvez até a destruição do próprio planeta a partir das bombas atômicas e nucleares.
Portanto, os direitos humanos surgem numa discussão universal exatamente nessa perspectiva de evitar a guerra, de garantir a paz. E de uma maneira muito sensível, foi possível perceber que a construção da paz não dependia simplesmente de armar exércitos nos diversos países, ou de treinar exércitos, ou de aprimorar a máquina de guerra, naquele velho sentido de que, quando eu estou muito armado, o meu vizinho não me ataca. Era preciso avançar. E este avançar significava criar condições de vida plena, socialmente plena, justa, em todos os povos da humanidade. Isto é, garantir a todos os povos e as minorias aqueles direitos fundamentais que todo ser humano tem que ter. Era preciso que as pessoas vivessem com o mínimo de dignidade, de decência e atendidas nas suas necessidades básicas, exatamente para impedir que se criasse uma condição que levasse à indignação, à revolta, à violência, conflito e às guerras. Então a perspectiva dos direitos humanos surgem a partir de 1945, 46, até 1948, num primeiro momento, no âmbito das chamadas Nações Unidas. A organização internacional que havia fracassou com a realização da Segunda Guerra, chamada Liga das Nações, que surgira na Primeira Guerra. Então surge ao final da Segunda Guerra a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha exatamente esse propósito, de construir um ambiente de paz duradoura e perpétua para a humanidade. E surgem os direitos humanos no âmbito das Nações Unidas como uma maneira de que cada país passasse a construir internamente no seu direito, nas suas leis, as condições de vida para toda a sua população. Então surgem organizações internacionais dispostas a garantir esses direitos humanos. Então nós temos em vários locais do mundo cortes que julgam os casos de violação dos direitos humanos. Temos, por exemplo, aqui nas nossas Américas, uma Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Estão localizadas na Costa Rica, na cidade de San José, capital da Costa Rica. E temos diversos tratados internacionais, convenções, declarações internacionais de direitos humanos, que procuram respeitar ou fazer com que os países respeitem os direitos de todos, destacando especialmente as minorias e aquelas pessoas historicamente discriminadas e violentadas nos seus direitos fundamentais. A mulher, o negro, o indígena, o homossexual, o trabalhador, o preso, as pessoas privadas de liberdade, todas essas pessoas são objeto de documentos e de declarações universais que tentam garantir esses direitos a essas pessoas. E como que isso funciona? Cada país é levado a aderir a esses documentos de maneira a que isto ingresse no próprio direito interno de cada país. No nosso caso, especificamente do Brasil, nós temos a nossa Constituição Federal de 1988 como uma Constituição de caráter marcadamente social, mais do que liberal. Isto é, uma Constituição que se preocupa muito mais com o ser humano em sociedade do que com o mercado, o dinheiro e as relações comerciais. Por isso, nós temos no artigo 5º e no artigo 6º uma enorme relação de direitos fundamentais do homem e no artigo 6º os direitos sociais do homem. São todos decorrentes desta chamada doutrina ou direito internacional dos direitos humanos que foram construídos a partir de 1945 para garantir a paz. E aí, meus amigos, companheiros de doutrina espírita, se nós formos olhar o impressionante rol dos direitos fundamentais e dos direitos sociais e os documentos internacionais de direitos humanos, nós vamos perceber que o conteúdo desses documentos estão contidos nas leis morais. Terceira parte do Livro dos Espíritos, já em 1857, o professor Allan Kardec colocou para nós, de uma maneira muito clara, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade, lei de sociedade, lei de igualdade, conservação, destruição, lei do trabalho, as 10 leis morais, que se nós formos estudar a fundo e temos que fazê-lo, vamos perceber que elas estão, todas elas, previstas hoje nos documentos internacionais dos direitos humanos. Portanto, cabe a nós, além de estudarmos, respeitarmos isto e percebermos em cada ser humano um espírito imortal no seu projeto reencarnatório. Portanto,
merecedor de todo o nosso respeito e que nós exijamos das instituições, do Estado, dos governos, que respeitem os direitos das minorias, que respeitem o direito do pobre, daquele que tem o seu projeto reencarnatório com dificuldades e sofrimentos que ele ainda precisa e que nós temos o dever de auxiliá-lo, de ajudá-lo, para que juntos, ele e eu, consigamos construir o nosso crescimento, o nosso aprimoramento como espíritos imortais que somos. Direitos humanos, portanto, são as leis morais numa concepção jurídica a serviço de uma relação que é muito mais do que simplesmente a concepção religiosa. Meus amigos, o nosso quadro Espírita Cidadão, transformar o homem para transformar a sociedade, mas também transformar a sociedade para transformar o homem. Obrigado pela sua presença. Até o próximo quadro. Olá, amigos do Visão Espírita. Estamos aqui para agradecer ao auxílio de todas as casas espíritas, da comunidade espírita em geral, das pessoas anônimas que nos procuraram e nos ajudaram na campanha de arrecadação de roupas, de produtos de limpeza e higiene pessoal para o pessoal do Pinheirinho. Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje neste espaço que foi cedido por um amigo empresário espírita, onde pudemos, várias entidades espíritas de todo São José dos Campos e região, organizarmos um grupo onde pudemos, entre aqui nesta sala para ver. Temos as várias doações que todos os amigos, várias pessoas de várias casas espíritas de São José dos Campos e região puderam organizar. Foram divididas em sacolas, as roupas, alimentos. Aqui podemos ver até sacolas com nome, onde foi feita uma listagem nos abrigos lá do Pinheirinho. Aqui também shorts e bermudas. As roupas foram divididas em P, M, G. Foram vários voluntários de toda a região que ficaram vários dias aqui neste espaço cedido pelo nosso amigo empresário. Aqui também temos os alimentos que foram doados, alimentos novos, tudo dividido. E não somente nesta sala, mas também em várias outras salas aqui deste local. E agora vamos lá para o abrigo, onde se encontram várias pessoas que vão dar os seus depoimentos. Estamos aqui no abrigo Ubiratã e vamos agora entrevistar duas pessoas que estão aqui conosco. A primeira que vamos entrevistar se chama Daniela. Gostaria de fazer uma pergunta. Como você está se sentindo aqui dentro? Bem, uma situação constrangedora, horrível, porque eu estava no CAIC, né? Igual eu falei para você, eu estava no CAIC. E tudo bem, mandaram a gente sair do CAIC porque lá é escola, as crianças precisam estudar. Eu não sei o que eu faço, que eu tenho 3 filhos, eu estou procurando casa, não acho casa. E quando acha que é 3 meses de aluguel, quem tem 3 meses de aluguel, às vezes procura fiador, não tem um fiador. Eu vou pôr meu filho aonde? Para baixo da rua? Não dá, moço. O que você espera assim, a partir de agora, com toda essa resolução? O que eu espero é que eu tenha minha casa. E está muito difícil. Tá difícil, porque eu tenho uma filha e aonde eu chego que eu bato palma, sempre perguntam, você tem filho? Sim. Aí é um preconceito, né?
nós estamos aqui agora ao meio aos animais, neste local onde as famílias, né, que puderam, trouxeram eles como um elo de ligação muito querido, né? Muito sentimental. Mas agora o que está acontecendo, pessoal? Algumas famílias conseguiram ir embora para os seus lares, mas são lugares muito pequenos, sem quintal, e eles estão sendo deixados aqui. Então nós temos esse negão aqui, vamos lá, negão, mostra a cara, que precisa de um lar, e o outro nosso companheiro que está ali do lado, também precisando de um local para que os abrigue, pelo menos temporariamente, porque eles deixam esse local amanhã, as famílias, e eles vão ser abandonados aqui, certamente vão ser colocados na rua. Que as pessoas se sensibilizassem, né? Nós estamos numa condição do planeta de transição, e onde Chico Xavier diz que nós somos para os animais aquilo que os anjos de guarda são para nós. Então a gente tem que cuidar dele, porque são seres em evolução, merecem nosso respeito, merecem nosso carinho e nosso amor. Nós não queremos animais abandonados nas ruas, sendo atropelados, com fome, com sede. A gente gostaria que São José, pelo menos, ficasse livre desse mal, dos cachorrinhos na rua. Então a gente gostaria que todo mundo se sensibilizasse e fizesse cada um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, a gente chega numa causa comum. Me diga uma coisa, há quanto tempo a senhora está aqui no abrigo? Desde o dia que está a gente para fora, Me diga uma coisa, quantas pessoas da sua família estão aqui agora? 5. Então a senhora me disse que é costureira e que perdeu a sua máquina de costura, perdeu as suas coisas. A senhora já reviu o seu material, móveis ou não ainda? Não, umas coisas tirou para o depósito, né? E outras ficou lá, não deu para tirar, ficou debaixo da casa. A minha máquina era velhinha, mas eu ganhava um dinheirinho com ela. Mas com certeza nós vamos encontrar corações generosos que vai dar uma máquina para a senhora poder continuar a sua costura. Olá, amigos do Visão Espírita. Estamos aqui para agradecer ao auxílio de todas as casas espíritas, da comunidade espírita em geral, das pessoas anônimas que nos procuraram e nos ajudaram na campanha de arrecadação de roupas, de produtos de limpeza e higiene pessoal para o pessoal do Pinheirinho. Estamos aqui no Ginásio Biratã, aproveitando a oportunidade para convidar vocês a continuarem nos ajudando no auxílio aos nossos irmãos que são desabrigados, porque eles estão agora conseguindo se encaminhar para as suas casas, porém eles têm falta do quê? De utensílios, de panela, garfo, faca, prato, móveis como cama, colchão, fogão, geladeira. São as coisas que eles perderam nesse processo, no qual algumas famílias conseguiram salvar suas coisas e outras não. E as famílias que estão aqui agora são as que ficaram por último e não conseguiram salvar os seus pertences. Vamos nos unir, que juntos podemos fazer mais. Vai estar rolando na tela para vocês as informações para entrar em contato, para ajudar. Você pode levar a sua doação na sua casa, onde você frequenta, a sua casa espírita. E a gente vai estar recolhendo todo esse material, toda essa ajuda, esse auxílio, encaminhando para as pessoas que precisam. A máxima da doutrina espírita, a bandeira do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em ação. O espiritismo é amor. Então o espiritismo em ação. É isso que vamos focalizar nesse instante aqui em Jacareí, dentro do Batuíra Projeto Renascer. Ao nosso lado continua a dona Maricia Scioli, que vai falar para a gente desta ação do amor, dessa ação do movimento espírita que se concretizou no Batuíra Projeto Renascer. Dona Maricia, Batuíra Projeto Renascer, essa realidade maravilhosa, explica para a gente o que é isso. Bom, esta é a materialização da nossa fé.
e do nosso lema, fora da caridade não há salvação. Eu acho que a Fraternidade Batuíra adquiriu a sua maioridade quando nós trouxemos a Escola de Mães Gestantes para este prédio. Quando nós construímos, edificamos essa casa e trouxemos para cá este trabalho com as mães gestantes e com seus filhos. Bem, durante a nossa conversa, nós vamos mostrar as dependências aqui do Projeto Renascer, mas explica para a gente o que é que acontece aqui, quais são os cursos, quantas gestantes nós temos aqui, quantas mães nós temos aqui. Pois não. Nós temos 150 mães no momento frequentando o curso de orientação maternal. Elas podem também no ano seguinte, dura um ano, elas podem no ano seguinte optar por vários cursos profissionalizantes que lhes dão qualidade de vida melhor e possibilidade de uma sobrevivência de mais dignidade. Na verdade, o Batuíra Projeto Renascer é uma escola de mães e a sala de aula é o coração do projeto. Para que essas mães possam ter aulas, nós temos uma creche onde ficam seus filhos de até 5 anos, que não estão na pré-escola, e temos também um berçário, onde ficam os bebês recém-nascidos sob a nossa supervisão. Esse é o trabalho principal. Depois nós temos um setor de costuras, que costura a roupa que a gestante leva para a maternidade, a camisola, o peignoir, a roupa íntima. Temos um setor de enxovais de bebê, porque quando ela vai para a maternidade, ela leva o enxoval dela e o enxoval do bebê da maternidade. E quando ela registra a criança e nos traz o exame do pezinho, ela leva o enxoval do bebê, que tem umas 50 e poucas peças. Elas almoçam aqui conosco e cada vez que assistem à aula da semana, elas levam uma cesta básica, que é o incentivo que a gente procura dar. Infelizmente, nós só podemos dar um passe para elas irem embora, porque não temos dinheiro suficiente para dar os passes que elas precisariam ter, porque elas vêm de toda a periferia, de Jacareí. Nós não temos preconceito, nem de religião, nem de raça, todos aqui são recebidos com amor, e o amor é a tônica do trabalho desta casa. Bem, nós conhecemos o trabalho gigantesco do Batuíra Projeto Renascer, tudo isso envolve custos. Sim. Além da verba oficial, que de repente é irrisória, praticamente perto de toda a demanda, como é que vocês fazem para poder arrumar dinheiro, angariar fundos para poder manter? Bem, nós temos uma padaria que funciona uma vez por semana, uma padaria artesanal com voluntárias trabalhando. Esses pães, esses doces, esses salgados são vendidos e esse dinheiro reverte em alimento. Nós temos um brechique, que é um bazar de roupas usadas, que nós fazemos de 15 em 15 dias e que também reverte para as compras que são necessárias de alimento, de roupa de bebê. E nós temos outros eventos. Nós temos, por exemplo, agora dia 4 de março, vamos ter um mega bazar. Várias lojistas da cidade vêm aqui, expõem as suas roupas, vendem e uma parte fica para casa. Nós temos o jantar árabe, que é tradicional, que vai ser feito no dia 28 de abril este ano. É um jantar para 400, 450 pessoas, nós fazemos aqui. É uma festa maravilhosa. Temos o evento de lasanhas, nós fazemos 1000 lasanhas, vendemos antecipadamente, fazemos aqui, assamos aqui, entregamos aqui. O trabalho todo organizado, todo milimetrado. E temos no final do ano um jantar de truta, geralmente é final de novembro ou começo de dezembro. O jantar do peixe, pode ser truta, pode ser salmão, pode ser bacalhau, pode ser até camarão. Então esses são os eventos principais. Alguns anos atrás eu editei 2 livros de poesia e eles foram também doados, a renda do livro foi inteirinha doada para o Projeto Renascer. E doações que as pessoas fazem, doação de alimento, às vezes doação em dinheiro, o fórum, o juiz de direito que encaminha para nós prestações de serviço, às vezes também doação em dinheiro, de acordo com as necessidades da casa e de acordo com a possibilidade deles.
estamos mostrando aqui a capa dos 2 livros que a senhora editou. Aqueles telespectadores que quiserem comprar, como é que pode fazer? Pode vir comprar aqui no Projeto Renascer ou na livraria da Fraternidade Batuíra. E nós vamos colocar aqui no rodapé o site, o e-mail, o telefone para que você possa entrar em contato. Dona Marici, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. E Deus abençoe por esse trabalho maravilhoso. Eu é que agradeço a grande oportunidade de mostrar esse trabalho, porque aqui nós estamos mostrando também o nosso coração, né? Que Deus nos ajude sempre, como tem ajudado até agora. Muito obrigada. Não saia daí. Voltamos já. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser. Amigos telespectadores, estamos em mais um quadro retrô. E no quadro retrô de agora nós vamos conversar com o nosso amigo, irmão, Mário Valtric, que é um dos apresentadores do programa. Ele apresenta o quadro Ciência e Espiritismo. Vocês já viram vários quadros do Valtric e vão ver hoje, teremos a oportunidade de ver um pedacinho de quadros que ele fez no nosso momento retrô. Mas ciência e espiritismo. O Valtric que sugeriu até, foi ele mesmo que sugeriu, né? E na realidade, ciência como um assunto extremamente importante para nós espíritas. Então, o Valtric, na sua apresentação, que já conhecida dos nossos telespectadores, você fez alguns quadros sobre ciência e espiritismo. Você acha que o espírita, de uma maneira geral, ele tem um interesse pela ciência, mais pela ciência, face aos 3 aspectos do espiritismo, religião, filosofia e ciência? Tem muito interesse do espírito pelo lado científico da doutrina? Olha, o espírita, ele é um ser humano como qualquer um de nós, não foge de jeito nenhum. E a gente sempre gosta da parte mais cômoda, da parte mais confortável. E ciência e filosofia requerem estudo.
E aí a gente não se liga muito na ciência nem na filosofia, a gente busca muito mais a religião, a parte religiosa, porque é mais simples, é mais de participação global, não exige muito de interesse da gente em pesquisa, etc. Então o espírita não é muito chegado em ciência nem em filosofia. Ele é bastante chegado na parte religiosa. É verdade, viu? É mesmo. E agora você, nos seus quadros, né? Você falou muito sobre evolução, a evolução das eras geológicas da Terra. Você falou dos cataclismas, de todas as eras de transição que o próprio planeta passou. E hoje, nos nossos tempos, principalmente nesses nossos tempos, está se vinculando esse avanço de cataclismos no planeta, essa era de transição com aspectos mais espiritualistas, mais até místicos, e estão colocando que 2012 até possivelmente seja o fim do mundo, né? Nesse aspecto científico e do espiritismo, o que você pode nos dizer sobre isso? 21 de dezembro de 2012, às 12 horas e 12 minutos. É aí que vai acabar o mundo? É aí que vai acabar o mundo. Então, nós somos muito especuladores. Nós gostamos de especular, nós gostamos de criar situações assim que nós não temos solução, para gerar uma série de confusões. Nós gostamos disso, nós fazemos questão disso. Então, há esse calendário maia que os maias lá há muito tempo atrás previram que ia existir alguma coisa nesta época. Há também os cientistas dizendo que vai haver o alinhamento dos planetas. Enfim, uma porção de coisas que fazem com que o povo, aqueles menos avisados, tenham essa impressão que vai acabar realmente o mundo nessa época prevista aí no ano de 2012. Mas não é uma forma comum do espírita pensar. O espírita não pensa dessa maneira. O mundo não vai acabar. Não vai acabar nem agora e nem daqui a muito tempo. Os cientistas dizem que o nosso universo continua em expansão. Então, a nossa Terra, nosso planeta Terra, ele tem ainda mais 4,5 bilhões de anos até chegar um momento de absoluta condição de frio, onde não se permite mais a vida. Mas daqui a 4,5 bilhões de anos. Então, nesse meio tempo, vão acontecer vulcões, cataclismos, tsunamis, e vai existir a precessão dos equinócios, que está lá na Gênese, que vai fazer com que regiões que são desérticas se tornem produtivas, regiões que são produtivas se tornem desérticas. Isso está na Gênese. Então, o espírita não imagina, não pensa dessa maneira que o mundo vai acabar realmente nesse período. Mas que vão existir coisas, vão, porque é comum no nosso mundo, na nossa forma, na nossa Terra, na constituição do nosso planeta, acontecer essas coisas. E tem interessante, tem um amigo espírita aí que ele falou o seguinte, né? Não acreditamos, é óbvio, é tudo isso que você falou, né? Essa transição é uma transição até lenta. Isso. Mas ele falou, mas olha, e se acontecer, como espírita, que nós não acreditamos na morte, que a morte não existe, né? Também não aconteceu, tem problema. Mas não, pode ficar sem medo, não vai acontecer. Não vai acontecer, exatamente. Waltric, vamos lá. No que o estudo da ciência, né? No que o estudo da ciência ou o estudo científico do espiritismo pode contribuir para a melhoria das pessoas? Olha, olhando para as áreas de estudos do espiritismo, a parte científica estuda a reencarnação, a mediunidade, estuda a caminhada evolutiva, estuda a nossa evolução através das eras, passando por todos os reinos, etc. e tal. Então, isso é muito bom, principalmente para o médium, né? É importante que o médium saiba exatamente como é que funciona, o que é a mediunidade, qual é a parte do nosso corpo envolvida na mediunidade, qual é a parte espiritual envolvida na mediunidade, o que são as faculdades, qual é a razão das faculdades, enfim, essas coisas todas são estudadas na parte científica e as pessoas estudam pouco. Então, bom seria se nós estudássemos muito mais, que nós ficaríamos melhores no nosso cabedal de conhecimentos
e agiríamos melhor como espíritas, como trabalhadores, como tudo. É importante estudar a ciência. É verdade. E junto com os telespectadores, eu vou te convidar para nós assistirmos um pedaço de um dos quadros que você fez de ciência e espiritismo. Vamos Legal. lá? Vamos Muito lá? bom. Ciência e Espiritismo. Qual a importância do livro A Gênese de Kardec para nós e para o mundo? Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Kardec quis ampliar os conhecimentos relativos a cada uma dessas partes, detalhando os temas no estudo. Nesse estudo, analisa a existência de Deus, sua natureza divina, a providência e a forma de se enxergar Deus nas coisas do dia a dia. Analisando questões de cunho popular e científico sobre a divindade. Depois analisa o bem e o mal, definindo o que sejam, o modo que nós os vivenciamos, traça um paralelo entre instinto e inteligência e a forma de convivermos sadia ou destrutivamente. Na parte científica, analisa os mundos antigos e modernos e se aprofunda no que seja espaço e tempo, a composição da matéria, as leis e as forças da natureza, a criação do universo, os sóis, os planetas e a diversidade dos mundos, estuda as teorias sobre formação da Terra, traçando paralelo entre o científico e o bíblico, faz um belo estudo sobre a gênese orgânica e espiritual e analisa toda a descrição bíblica da gênese mosaica, explicando os mitos e as figuras ali representados, e finalmente estuda os milagres, as predições evangélicas, com enorme clareza de interpretação. A Gênese é a base do quadro Ciência e Espiritismo que aqui apresentamos. Informativo Visão Espírita. Bom, estou aqui no 21º Folia de Luz. Meu nome é Júlio, sou dirigente da Mocidade Espírita AME. E como disse, estou no 21º encontro Folia de Luz, que o tema é Mediunidade, Deus. E hoje pela manhã a gente teve uma atividade que meio que foi centralizada no tema do encontro, que foi a experiência dos jovens que estão participando do encontro de estarem presenciando um trabalho mediúnico, seja de psicografia, incorporação, psicofonia, e foi muito interessante. Porque esse tipo de trabalho, ele funciona meio que de uma forma velada dentro das casas espíritas. São ambientes fechados, o contato que os jovens têm com esse trabalho mediúnico, basicamente são nos exames espirituais, nos intervalos de cada ano do programa da Mocidade Espírita Evangélica. Com essa experiência de hoje, a gente quis meio que quebrar esse paradigma de ser uma coisa secreta, velada, que eles não possam participar. E o bacana é que, além deles estarem muito focados no que foi apresentado para eles, eles demonstraram, pós todo o trabalho mediúnico, muito envolvimento e muita curiosidade, muito interesse no que foi mostrado para eles. E com perguntas muito pertinentes, e com observações também muito pertinentes. E o feedback que nós tivemos dos médiuns também, principalmente dos videntes, foi de que todos os espíritos que se manifestaram no trabalho mediúnico, eles se utilizaram bastante das vibrações dos jovens que estavam assistindo. Teve até uma situação bem curiosa de um irmão que se manifestou, que ele meio que, por se manifestar de maneira um pouco imponente, ele meio que assustou as crianças desencarnadas que estavam presentes ali. Mas essas mesmas crianças, quando se assustaram com o irmão que se manifestou, olharam para a plateia, viram todos os jovens ali e viram que eles demonstravam confiança naquele irmão que se manifestou ali e voltaram às suas atividades, porque eles estavam nesse momento auxiliando um dos médiuns que estava desenhando. Então aí meio que se comprovou o quanto eles estavam empenhados
e concentrados no que estava sendo realizado ali para eles. Não foi nenhuma surpresa, não foi nenhum susto, não foi nenhuma coisa fora da doutrina, foi simplesmente um momento de esclarecimento para esses jovens do que é um trabalho mediúnico. Trabalho esse que foi realizado no 21º Folia de Luz, Mediunidade Deus. Olá, tudo bem? Estamos aqui no Folia de Luz, em São José dos Campos, e mais um encontro de carnaval de jovens. Nós estamos aqui no momento com uma mãe e com uma filha, que estão participando do encontro pela primeira vez. Nós vamos perguntar o nome da mãe. Valdilene. Júlia. E a Júlia tem quantos anos? 6. Para a mãe a gente não precisa perguntar. A mãe é de onde? Eu sou de Itaquá, mas pertenço ao Centro Espírita de Poá. E a mãe também tem mais uma filha aqui, né? Quem é e quantos anos? Sim, a Karina, ela é dirigente da Mocidade de Poá, tem 19 anos. E o que fez, mãe, você vir aqui ao Folia de Luz pela primeira vez? Justamente pela minha filha mais velha, né? Que sempre vem todos os anos no Folia e volta para casa cheia de alegria, de energia, né? E eu buscando um pouco mais de espiritualidade, acabei pensando, poxa, deve ser uma boa para mim também, né? E trazer a pequena também para poder vivenciar um pouco mais a espiritualidade dentro do lar, que eu acho muito importante. E o que você encontrou aqui, surpreendeu? Sim. No primeiro dia, eu cheguei a falar para minha filha, eu falei assim, filha, você não me avisou que só teria jovens aqui, né? Estou me sentindo meio deslocada, né? Aí ela falou assim, olha mãe, se estiver se sentindo mal, você pode ir embora, né? Aí eu pensei, fiquei na dúvida, falei assim, acho que eu vou embora sim, amanhã eu vou embora, no final do dia eu vou embora, mas aí quando ouvi no dia seguinte a palestra referente mediunidade na infância, eu fiquei me perguntando antes, né, o que eu estou fazendo aqui? A palestra me respondeu. Tive ali todas as respostas. Qual é o meu papel de mãe dentro do meu lar, dentro da minha família, com os meus filhos, né? E eu vi que era importante eu estar aqui acompanhando a minha filha, que já vivencia a espiritualidade, e trazendo a pequena também, que é muito ligada a isso também, né? E fui vendo a alegria dela aqui dentro, ela toda solta, se sentindo em casa, nem lembrava que tinha mãe aqui dentro, né? Aí, durante a palestra, eu fui vendo a importância, né, da família junto, vivenciando a espiritualidade, né? Eu fui tendo várias respostas, o porquê que eu estava aqui e o porquê eu deveria permanecer. E eu tive o sinal que realmente era bacana, era o que eu estava buscando, né? Que aqui eu teria as minhas respostas, que aqui eu estou crescendo, que aqui eu tenho aprendizado. E decidi, não, vou ficar, e com certeza eu me arrependeria amargamente se eu tivesse ido embora, porque foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, transformador. E eu não vejo mais a minha diferença com os jovens aqui dentro, como eu estava vendo no primeiro dia. Diferença na idade? Exato. Eu estava vendo uma diferença muito grande, né? Vendo aqueles jovens todos, né? Eu falei assim, meu Deus, eu podia ser mãe de todos eles, né? O que eu estou fazendo aqui? E hoje não. Hoje eu já vejo assim que aqui não existe diferença de idade, não existe diferença de raça, não existe diferença de vida social, de nada. Aqui todo mundo é igual, né? E a alegria dos jovens, né?
é contagiante. Eu acho que todos os pais deveriam participar de alguma coisa assim, porque isso é a base de tudo, né? A família junto, convivendo junto dentro da espiritualidade, né? E levando isso para o seu lar, né? Para a família. Então, é muito bacana, tem sido muito bacana para mim. Então fica aí uma dica para os pais, para as mães que queiram participar do Folia, não só vindo visitar os seus filhos, saber se os seus filhos já comeram, né? Mas que venham participar também das atividades, porque para os jovens isso não é problema nenhum. Muito pelo contrário, é uma troca de experiências, ora os pais estão ensinando, ora também eles estão aprendendo, não é, mãe? E essa bonitinha aqui, tá gostando do encontro? Sim. E o que você mais está gostando do encontro? De brincar, o carnaval, os brincadeiros são muito legais. E você está fazendo muito desenho, fiquei sabendo, é verdade? É. E o que você está escrevendo nesse desenho para todo mundo? Você é especial e bonito, você é especial. E você realmente é especial para nós, viu? Ela está sendo realmente aqui a nossa mascote desse ano e está escrevendo muitos bilhetinhos dizendo para todo mundo, você é especial. Então a gente agradece a presença de vocês e que seja o carnaval o primeiro de muitos que virão pela frente, viu, mãe? E você, nossa futura foliona, né? Vai estar aqui com a gente todos os anos? Sim. Então nós vamos pedir para você, bonitinho, olhar bem naquela câmera e olhar para aquela pessoa que está ali atrás e dizer o que você está dizendo para todo mundo que ela é especial. Você é especial. Carlos, você pode tocar um pouquinho de violino pra gente? Claro. Como é que é tocar violino no meio do pessoal tocando violão, tocando pandeiro, bem à sua volta? Ah, eu não toco assim pra chamar a atenção, pra que as pessoas vejam. Eu gosto de tocar assim, e quem quiser ouvir, ouça. Legal, Folia de Luz é isso, é você trazer o que você tem e deixar aqui e compartilhar com todo mundo. Um tema selecionado. Se você, meu caro telespectador, me perguntar nesse instante se nós temos a ajuda dos espíritos, sem a menor dúvida responderemos que sim. E como temos? E naturalmente você que está aí em casa acompanhando o nosso trabalho deve estar questionando de que maneira, de que forma os espíritos podem nos auxiliar, podem nos ajudar. E nós então respondemos com a maior tranquilidade possível, trazendo um exemplo dos mais interessantes. Todos nós vivemos cercados durante 24 horas do dia por espíritos. Todos nós estamos ligados aos espíritos que se encontram na erraticidade. Consequentemente, dependendo do que nós queremos fazer, o que desejamos realizar, sem a menor dúvida, os espíritos virão ao nosso encontro para nos auxiliar. Tomemos como ponto de partida este exemplo. Se eu estou no campo da maledicência,
se eu estou pensando negativamente, se eu me encontro na área da inferioridade, apenas com pensamentos que possam destruir, que possam atrapalhar a vida de alguém, quem que vocês imaginam que vem me ajudar? É claro que virão me ajudar os espíritos que se comprazem nesta área, que ficam felizes de praticar o mal, de combater a luz. Mas se eu desejar, se eu pretender trabalhar no campo do bem, se eu estiver no firme propósito de praticar a caridade, de mergulhar na estrada positiva para que ajudemos, digamos assim, o mundo a melhorar, consequentemente eu tenho certeza absoluta que espíritos que estão sedentos no plano espiritual de realizarem a tarefa do bem, estarão ao meu lado me auxiliando, me ajudando, me amparando. É por isso que nesse instante ficamos bem à vontade para dizer que os espíritos ajudam sim. Agora, dependendo do nível em que nós nos encontrarmos, dependendo o que passa pelo nosso pensamento, dependendo da nossa intenção, dependendo daquilo que nós vamos fazer, que nós vamos realizar. E partindo do princípio que, com certeza, o nosso desejo sempre é de buscar o melhor para o nosso próprio bem, para que possamos crescer, é justo que sejamos amparados, que sejamos assistidos pelos espíritos do bem. Portanto, eis aí um quadro rápido, mas com muita objetividade, e que tem por intenção de levar daqui para você aí informações espirituais que possam ajudá-lo na caminhada que você percorre na estrada da eternidade, a exemplo de nós mesmos. Um abraço a todos vocês, até a próxima. Corrente de energização da água. Olá, minha gente. Nós chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita. E é claro que para nós a sua participação, nos vendo, nos ouvindo, é de muita importância. Mas vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, o nosso encontro final. E para isso, é claro, sabemos que você já colocou o seu copo de água ao lado, para que ele possa ser energizado e você possa depois usufruir desses benefícios quando tomar a sua água. Gente, o momento é de reflexão. Nós precisamos estarmos sempre ligados à necessidade da nossa participação em todo o contexto espiritual do planeta. Sim, do planeta, eu digo. Embora nós estejamos aqui reunidos, embora vocês estejam nos vendo, nos ouvindo, é importante que essa união de corações se faça para que nós possamos criar uma força maior. Então é o momento, sim, que pedimos aos irmãos espirituais que possam colocar nesta água todos os elementos necessários que irão nos fazer bem, irão nos favorecer. Mas que nós não percamos a oportunidade do momento para pensar em tantos e tantos que estão ausentes desse nosso convívio, mas necessitam tanto quanto nós necessitamos. É quando pensamos em tantas crianças que estão abandonadas, é quando pensamos em tantas pessoas idosas que estão desamparadas, é quando pensamos em tanta gente que ainda passa fome nesse mundo. É quando nós pensamos, sim, da necessidade de que, através do nosso pensamento, nós possamos levar a cada um desses que necessitam mais do que nós o conforto espiritual que eles precisam para se manter, para estar cada vez mais identificados com a sua própria situação e a busca da melhora dessa situação. Que nós possamos ajudá-los, sim, expandindo o amor de nosso coração, que possa envolvê-los e possa, de certa forma, fazer com que se sintam parte desta humanidade da qual todos somos parte.
mas que essa participação se faça no sentimento de que somos verdadeiros irmãos, tanto aqui como lá, ou seja, lá onde for, que o nosso pensamento agora possa se unir e juntos possamos dizer: obrigado, Deus, obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção